Senhores, esse é o primeiro vídeo e ao decorrer de muitos canais eu resolvi criar esse e como primeiro tema decidi falar sobre preferência temporal, o que é uma característica de pessoas maduras. Você pode notar que quem não tem uma preferência temporal, com pessoas que preferem que seus objetivos sejam alcançados no menor tempo possível e preferem consumir no presente que consumir no futuro, são pessoas que têm um menor amadurecimento, uma menor sabedoria. Falando em sabedoria, tem um próprio sabedoria, tem um próprio Salomão, que é o homem conhecido como o homem mais sábio da Terra, né? E fizeram um teste que se chama, acho que o teste de marshmallow, que colocam as crianças para escolher entre um marshmallow na hora ou um marshmallow X hora depois. E apesar disso, eles conseguem distinguir quais pessoas que podem ter uma preferência temporal maior ou menor através disso e ter mais sucesso na vida. Apesar que isso também não define, mas de acordo com o seu meio, isso vai te aproximando dos seus objetivos ou afastando. Tem também um livro que explica sobre essa questão que você pode ser preso de acordo com sua preferência temporal. Quando criança, as pessoas que tendem a pegar o marshmallow imediatamente, sem esperar para depois, tem chance X mais vezes de ser preso que uma pessoa que conseguiu esperar, que teve culhão de falar, não, não quero agora. Ou seja, a tendência de adiar o consumo em prol de uma maior produção leva à acumulação de riqueza e impulsiona o processo de civilização, como Hope já falava. A tendência de adiar o consumo leva a uma maior produção de riqueza que impulsiona o processo de civilização. Hope também fala que quando a poupança ou a formação do capital são possíveis, os indivíduos tendem a reduzir a sua preferência temporal. Ou seja, eles adiam a gratificação para poder elevar a possibilidade de produção muito maiores para o futuro. Uma sociedade que não tem a preferência temporal vai ter muitos menos bens de ordem superior devido à relutância dos indivíduos em poupar o que ganham. Eles vão querer gastar. Isso leva também a outra questão, que é a moeda fiduciária. Ou seja, numa sociedade que não tem preferência temporal, que é um conceito econômico também, existem menos bens de ordem superior. De ordem superior devido à relutância dos indivíduos em poupar o que ganha.
E isso vai causar uma disparidade de riqueza numa sociedade que tem preferência temporal e uma sociedade que não tem preferência temporal, como é o caso do próprio país Liechtenstein, que tem cerca de uns 40 mil habitantes, que é regido por uma monarquia. Lá o pessoal tem a preferência temporal, lá o pessoal vive uma vida bem melhor. Isso leva à interferência válida que, ou seja, uma sociedade com mais indivíduos que tem a preferência temporal vai ser mais rica que uma sociedade com um maior número de indivíduos que não tem essa preferência temporal. Como, por exemplo, os empreendedores, que são um exemplo, que tem a preferência temporal e que gera riqueza. Ou seja, nem todos os empreendedores são bem-sucedidos. Mas o empreendedorismo é um grande compromisso e exige que os futuros empreendedores tenham essa preferência temporal. E tem muita gente que ganha uma média de 2.500 em vez de economizar e gastar menos com 1.500. Só estou colocando esse valor como X aqui para mostrar. Ou seja, um indivíduo que ganha 2.500 e gasta 1.500, gasta menos do que ganha, para poder ter mais no futuro. Tem muitos que fazem ao contrário, ela gasta mais agora, ganha 2.500 e gasta 3.500. Ou seja, ela não tá nem guardando e ainda assim ainda tá pegando emprestado, que seria nesse valor que seria os 1.000. Aí no futuro vai ter menos, porque vai ter que pagar a dívida e o preço do dinheiro, que vai ser o juro. Ou seja, o final se torna mais importante que o começo. Ela vai ter menos, porque vão ter que pagar as dívidas e o preço do dinheiro, que são os juros. Hope também explica que a sociedade que não tem preferência temporal pode ser usada para a descivilização, ou seja, o retrocesso, galera. Isso vai ocorrer quando surgem as circunstâncias que faz com que os indivíduos não considerem mais uma poupança ou os investimentos seguros. Um exemplo disso é na inflação comum, que tem a economia a moeda fiduciária. Quando o Estado dilui esse valor, inflaciona o valor da moeda, quando eles diluem o valor da moeda, elas corroem ativamente o poder de compra e as poupanças dos indivíduos que não têm essa preferência temporal. E à medida que essa poupança vai diminuindo, os bens da capital se tornam mais escassos e o crescimento econômico vai parar porque não vai ter moeda para girar. Ou seja, vai ser tudo demandado para um processo rápido, gastar, gastar imediatamente. À medida que dilui o valor da moeda, elas corroem ativamente o poder de compra, o poder de compra e as poupanças dos indivíduos, dos indivíduos, dos indivíduos que não têm essa preferência temporal. Isso também se torna em questão de saúde, como você não, não vou fazer exercício físico por causa que vai ser o resultado eu não estou vendo. Claro, leva tempo, ou seja, tem que ter uma preferência temporal visando no futuro para poder se beneficiar claramente de sua saúde. E até mesmo pessoas que não pensam em ter casa por causa, não, vou gastar com isso, vou fazer isso.
Obviamente, as pessoas que já não querem ter casa, já não pensam em casar. E isso vai elevando um retrocesso de civilização. Quanto mostra aí a moeda fiduciária também, se você pegar a maioria das pessoas da faixa de 20, 30 anos, eles não pensam como uma pessoa de 70, 80. Porque, tipo, a, com a idade você vai vendo essa preferência temporal e você vai se tornando madura logo, mais sábio, e você vai podendo ter uma visão mais ampla. E se você pegar uma pessoa nessa idade, 70, 80 anos, e perguntar as coisas que ela se importava com 20 e 30, ela vai ver que se tornar sócio não é o que parecia ser, nem ter uma estabilidade ou um apartamento, e que realmente as coisas importantes na velhice vai ser saúde e os filhos. O fato de poucas pessoas pensarem no futuro mostra o qual difundido comportamento dessa preferência temporal se tornou. Ou seja, hoje em dia as mulheres estão sendo envergonhadas por não colocar as suas carreiras antes dos filhos, galera. A criação dos filhos se tornou tão desvalorizada na economia fiduciária que o ato de colocar as pessoas na terra foi rebaixada a um trabalho de e-mail. As mulheres sentem vergonha de não colocar suas carreiras antes do filho. Isso nunca ocorreu num período ou em outro período da história. Antes a maternidade era vista como uma conquista suprema e uma busca nobre. Porque sem pessoas não há civilização. Isso é fato. Sem pessoas não há civilização.